Deixa eu só arrumar isso. Tá, acho que agora eu tô ok. Como é que vocês estão? Oi, sumidos. Tenho coisas aqui a falar, então vamos lá. Ai, Gabi, por que que você sumiu? Gente, lembra aquele vídeo que eu fiz fazendo um crude de teste de uma vaga? Então eu passei. Tô em função disso, né? Fechei um mês na empresa semana passada. A carência de seres humanos que eu estava não existe. A carência de ter um colega de trampo que tu chega lá, vocês têm, tipo, uma coisa em comum, e daí vocês falam sobre essa uma coisa em comum over and over and over again. Eu, inclusive, gravei um vídeo muito nervosa depois que eu saí do teste da entrevista. Se eu achar ele, eu vou pôr ele aqui. Esse áudio deve estar uma bosta, mas se concentrem aqui comigo. Eu acabei de sair da entrevista do Crude e eu passei. Eu não consigo parar de chorar depois que eu saí dessa entrevista. Mas é um choro de felicidade, é um choro de tá tudo bem, sabe? Few minutes later. Eu tô tremendo. Fiquei a entrevista inteira tremendo. Depois a entrega do teste técnico, e daí eu não sabia sobre o que ia ser, mas eu me preparei pra mostrar o meu projeto de planning, tudo que eu fiz, enfim. Chegando lá, era tipo, não era eu falando sobre o que eu fiz. Era, tipo, a gente tocando direto perguntas e mudanças. E daí ele começou a me fazer perguntas sobre o projeto. Eu consegui responder tudo. E ele falou, tá, olha só, tem uma parte que a gente vai ter que fazer algumas alterações no projeto. E eu pensei, fudeu. Porque eu tava traumatizada do meu último teste técnico, que foi pair programming. Foi muito bom ter recebido aquele não lá atrás, porque eu, ó, corri atrás pra agora ter conseguido desempenhar melhores. Mas foi completamente diferente, assim, ele falou, olha, tu pode usar IA, tu vai ficar me compartilhando tela, mas eu quero ver como é que tu implementa e tal, como é que tu faz as coisas. Foram duas partes, a primeira parte, ele pediu uma alteração específica, e daí eu tinha 20 minutos pra montar a planning de como eu ia fazer. Aí eu montei a planning e apresentei pra ele. Aí depois que eu apresentei isso, tinha uma segunda parte, que era 15 minutos pra alterar o código e ver funcionando. Teve uma coisinha que eu deixei, que eu até coloquei na planning, só que nossa, eu tava tão nervosa. E daí, quando funcionou, eu fiquei tipo, tá, eu tenho pouco tempo. Basicamente, eu poderia ter reutilizado um componente, eu não reutilizei, tá? Eu escrevi ele 2 vezes. Acabou que isso não foi um ponto negativo. Querido, tá? O guri que fez a entrevista comigo, cara, melhor entrevista técnica e grande porcentagem de ter sido a melhor entrevista técnica foi porque ele era muito preparado, assim. Enfim, foi muito bom. Daí agora eu tenho mais uma entrevista com, ai, não sei, alguém de negócio, enfim, alguma pessoa pra falar de perfil mesmo. Se der tudo certo, eu serei contratada. Enfim, eu ainda não processei, mas enfim, eu vou chorar mais um pouco e daí, quando eu souber mais infos, eu venho aqui falar com vocês. Eu tava muito empolgada. Gente, eu tenho notado que quanto mais a gente acredita na gente e para de ficar esperando aquele momento, ai, vou estar pronto, não sei quando, mais as coisas andam. Acho que estar pronto talvez seja uma decisão e não um sentimento. Não foi, pois já vamos falar mais disso. Tô trabalhando agora com produto e não com projeto. E ninguém me falou que isso era gritantemente diferente. Só tinha produto, gente. Então acho que produto é muito mais compreensível em que sentido de software, em sentido de escalabilidade. E sinto que, assim, pra te começar... Eu, por exemplo, que entrei no mercado de desenvolvimento trabalhando com projeto, tive muitas visões minhas que ficaram deturpadas. Não sei, tá? Minha experiência. Mas parece que projetos passam por cima de algumas diretrizes de clean code, de boas práticas e tal, para ser entregue o projeto. Caso, conversando ali com o time de negócio, conversando ali com o time de design, conversando com o cliente. Quando a gente olha para produto, a gente tem muito mais rigor, porque se tu fuder. Porque se tu por algum motivo não seguir esses rigores, o produto ele não se escala, o produto ele para, ele trava. E acho que o projeto, por ter um prazo mais curto, acaba conseguindo, tipo, ter esses gargalos, assim, e sendo entregue 2 anos ali em projetos, sem entender de fato alguns conceitos bacanas do processo de fazer código. Agora que eu tenho PO e não um GP, a vida tem sido diferente, assim. Ou 333 agora, enquanto eu tô gravando isso aqui, e eu queria trazer uma coisa. Talvez esse vídeo fique mais curto do que eu esperava. Acho que um ensinamento geral gostaria de falar aqui neste canal do YouTube para tu, meu irmão. De mim pra você. Eu acho que ao longo da minha vida, assim, se pá, eu cresci no freestyle, tá? Tipo, minha,
meus cuidadores ali e tal, tipo, meu contexto de vida foi muito no freestyle. Acho que eu entendi em algum momento da minha adolescência que eu precisava ser uma pessoa que olha os riscos, que antes de tomar uma decisão, pensa se vai dar certo, tipo, argumenta muito as coisas para quando tomar esses passos, para quando caminhar em direção às coisas, ser o mais certeiro possível. Ok, só que eu acho que agora, assim, esse ano, principalmente com a minha demissão, meu avô faleceu. Tem umas coisas aí também que aconteceram que não vale a pena abrir aqui, mas, tipo, vieram me mostrando que não é sobre evitar o erro, porque quando você evita o erro, você evita viver também. Eu acho que é sobre ter a coragem de dar os passos, mesmo não se sentindo pronto, mesmo achando que você em dúvida, pensando, bah, não sei se vou conseguir realizar essa ação, mas fazer mesmo assim e errar no processo é aprender. Quem não erra não aprende, cara. Quem faz, sabe? Tipo, meu mundo explodiu, assim, acho, quando eu tô percebendo isso. E não é uma coisa que eu percebi do dia pra noite, assim. Muito mais uma coisa gradual, que ela vai sendo ensinada, sabe? Eu sinto que esse meu primeiro semestre foi muito pra eu entender de uma vez por todas isso, sabe? Porque saber lidar com os seus erros é muito importante. Tá aí é nesse sentido que o freestyle não é bom. Por exemplo, tudo bem errar, mas você tem que lidar com as consequências dos seus erros. Você tem que saber que você tem que estar consciente sobre os seus erros. E aqui eu tô falando tanto de vida profissional, como de vida pessoal, como de código. Tipo, é importante que você saiba os seus erros, porque você olha pra eles, você entende eles. Por que que eu errei? E qual que é o ideal? Tá, ok, eu entendo porque eu errei. E não se culpar também por estar errando, sabe? Tipo, ai, cada um tem sua trajetória, cada um tem suas coisas. Tipo, gente, impossível. E tipo, porra, se tu é tão cheio de amor assim, por que que tu não se dá um pouquinho, tá ligado? Isso foi uma frase que eu li que me marcou muito. De, poxa, eu tô sempre falando pros meus amigos que eu amo eles, pros meus animais, sempre, tipo, tentando ser uma pessoa agradável. E por que que quando é comigo eu enfio uma tora desse tamanho no meu cu falando que eu, tipo, ai não, Gabriel, você deveria ter feito diferente, tipo, não deveria, amor. Eu fiz o que eu pude com o que eu tinha. E a partir disso eu faço cada vez mais. Enfim. Eu quero trazer cada vez mais conteúdos disso aí, gente. Um pouco de tecnologia, um pouco de. Vamos aqui entender um pouco da vida. Como é que vocês passaram nos últimos meses? Vocês passaram bem? Porque muitos de vocês amigaram comigo no LinkedIn. Troquei ideia com alguns. Inclusive, me sigam lá, se você não segue, se você não me tem, enfim. Instagram também colou uma galera, achei muito legal. Então, gente, muito obrigada, gratidão. Gratidão. Vamos seguir cada vez mais, fazendo mais, falando mais e vamos juntos, sabe? Um beijo, um queijo e nos vemos no próximo vídeo.